Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de análise e simulação de processos com as aulas 28 e 29, certo? Resolvi juntar essas duas aulas em uma única aula, pois nós trabalharemos em vários modelos de simulação do Aspen HiSys com um estudo de caso, né, de um processo no qual nós estaremos aí, a partir de informações da literatura, reproduzindo e simulando o processo bem similar ao projeto da disciplina que nós desenvolvemos, certo? Então nós veremos nessa aula uma simulação de processos com o software Aspen HiSys em um aspecto um pouco mais amplo, tá? Daí para ficar mais objetivo e mais direto, eu acabei juntando em uma única aula, certo? Já na aula de hoje, nós então trataremos sobre um estudo de caso, tá certo? Que traz uma simulação aí com várias etapas de processo, que representa a simulação do processo de produção do dimetil éter a partir do gás de síntese, tá certo? Então daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre esse processo, mas é um processo então que ele contém várias etapas, vários blocos, modelos de processo que nós iremos utilizar e aprender nessa aula como configurar no Aspen HiSys, né, como aquecedores, compressores, um reator PFR, válvulas, colunas de destilação, flash, entre outros. Bem, vamos lá. Então, esse estudo de caso, ele trata sobre esse processo de produção do dimetil éter, tá? A abreviação aqui DME, para simplificar um pouquinho, a partir do gás de síntese, que é um gás geralmente produzido na indústria petroquímica, que ele pode ser utilizado para produzir uma série de vários compostos, dependendo das condições de processo, das proporções de hidrogênio e monóxido de carbono da composição desse gás e de qual catalisador ou quais catalisadores são utilizados no reator para sintetizar um determinado composto a partir desse gás de síntese. Certo? Justamente daí vem o nome gás de síntese, porque ele é um gás para síntese de vários compostos hidrocarbonetos, normalmente de cadeia menor, mas que a partir dos de cadeia menor também é possível gerar ainda hidrocarbonetos um pouco maiores. Bem, no processo então nós trabalharemos em condições onde esse gás ele pode ser utilizado para a produção do dimetil éter. E o gás de síntese, que nós chamamos também de syngas, né, que do inglês é uma abreviação, nós utilizaremos, né, um gás de síntese que é gerado na reforma do metano, por exemplo, né, uma reforma a vapor, então por isso tem uma fração residual de metano nessa corrente, e que a partir daqui então ele segue para uma série de etapas de compressão e resfriamento para que atinja as condições reacionais no reator PFR e depois ocorra a etapa de separação e purificação do dimetil éter a partir, né, dos gases que entram e de subprodutos da reação, assim como uma etapa, né, de lavagem com um solvente que é capaz então de carregar o dimetil éter e fazer com que ele possa ser separado, atingindo a pureza necessária ao final do processo em uma etapa de coluna de destilação. Bem, então nós veremos etapa por etapa como montar o fluxograma, como configurar essas correntes, como configurar os equipamentos, para que a gente consiga então chegar na obtenção do dimetil éter a partir deste gás de síntese, né, com todos os dados utilizados aí de processos e artigos da literatura, mostrando as composições, as proporções e as condições de processo. Também deixarei também o artigo de referência desta simulação e com os dados de obtenção de processo à disposição lá de vocês no Moodle, para que vocês possam ler e aprender um pouquinho mais sobre a descrição e funcionamento desse processo. Tudo bem? Certo, eu deixei assim alguns direcionamentos, algumas dicas na apresentação da aula, né, para montar a configuração das propriedades e das etapas de processo. No entanto, né, eu vou mostrar passo a passo lá no HiSys, né, para ficar um pouco mais didático, mostrando algumas etapas e montando algumas, para que fique mais fácil da gente entender. Mas vocês podem recorrer também e verificarem boa parte das configurações no PDF da aula, tá certo? Vamos lá para o HiSys então. Bem, aqui estamos então. Inicialmente, né, no HiSys, então vamos fazer a definição das etapas da guia Properties. Então, definindo inicialmente a lista de componentes que serão trabalhados na simulação, tá bem? E colocaremos então os componentes, né, que fazem parte do nosso gás de síntese de origem, né, de entrada do processo, como CO2, água, CO, metano, hidrogênio,
né, e também água e metanol, por serem compostos que estão nas reações de equilíbrio da produção do dimetil-éter. Dimetil-éter, como nosso produto, nenhuma das reações, né, que nós teremos e que declararemos logo adiante, e também o etileno glicol, que vai ser o nosso solvente utilizado no processo para fazer a recuperação e separação de alguns componentes na etapa de separação, né, antes da purificação para obtenção do dimetil-éter na pureza e nas condições específicas. Bem, então esses são os compostos que nós iremos trabalhar. Como pacote de propriedades, né, como modelo para estimativa de parâmetros, como temos aqui compostos não ideais e que se comportam também de forma ideais, uma mistura disso daí, a gente irá utilizar então o modelo NRTL para coeficiente de atividade e o modelo RK, né, Rayleigh-Kong, para fase vapor. Também então um modelo assimétrico aqui com essas características para estimativa dos parâmetros de interação binária e dos parâmetros de propriedades físico-químicas. Em seguida, definiremos aqui as reações, tá certo? Então, criaremos um set, né? Adicionaremos um set de reações, né? Um conjunto de reações, e esse conjunto de reações, ele terá, então, nós adicionaremos nele 4 reações, tá certo? Que estão aqui representadas como RxN1, RxN2, RxN3 e RxN4. E todas as reações do tipo cinética, tá certo? Reações do tipo lei de potência. E para que a gente possa verificar e configurar a reação, né, então a gente vai inserir a reação, colocar ela como uma reação cinética e conferir e inserir os parâmetros de cada uma das reações. Então vejam, a primeira reação, então CO2 mais 3 hidrogênios, que os coeficientes estequiométricos, produzindo metanol e água. Aqui a base com que é utilizado o parâmetro na expressão cinética, no caso fugacidade, com referência para o componente CO2, essa reação ocorre na fase vapor. Aqui as unidades que a gente vai trabalhar, quilopascal e quilomols por metro cúbico segundo. E aqui os parâmetros de fator acêntrico e de energia de ativação para a equação de Arrhenius na expressão cinética, apenas com essa reação ocorrendo de forma direta, sem reação reversa. Já na segunda reação, nós teremos então a produção do metanol a partir do monóxido de carbono e do hidrogênio. Então vejam que o metanol que é gerado, ele vai servir depois como, né, o precursor da produção do dimetil-éter. Então o metanol é formado dentro do reator e todo o metanol que é formado depois é convertido também a dimetil-éter, dadas aqui as condições operacionais e o catalisador que foi utilizado na referência a partir de onde nós pegamos os dados cinéticos, tá bem? Que está descrito e citado então lá no artigo que eu deixei à disposição de vocês. Então vejam um CO mais 2 hidrogênio produzindo um metanol. Também com base em fugacidade para a expressão cinética, com o componente de referência o monóxido de carbono, reação ocorrendo em fase vapor nas mesmas unidades, tá bem, para todas as reações, e apenas na reação na direção direta também, certo? A gente não precisa preencher na reação reversa, só na reação na direção direta, sem esse termo de T elevado a B na expressão de Arrhenius, tá certo? Então podemos deixar aqui o B vazio também, ele considera zero e esse termo se torna 1. E o nosso K de reação, então, é dado por esse fator acêntrico e por essa energia de ativação. Para a terceira reação, temos aqui então a reação de um CO mais um H2O, formando CO2 e H2. Tá certo? Então, é a nossa reação de water gas shift. Aqui temos, então, monóxido de carbono e água formando CO2 e hidrogênio. Também em base de fugacidade, tá certo? E tudo 1 para 1, tá certo? Os coeficientes estequiométricos. Em base de fugacidade, composto de referência o CO, em fase vapor, nestas unidades. E para a taxa de reação, apenas, então, reação direta, com o fator acêntrico e a energia de ativação aqui apresentados, tá bem? Sem reação reversa também para essa terceira reação. Bom, e por fim aqui a quarta e última reação, produzindo então aqui de fato dimetil-éter e água a partir do metanol, tá certo? Então
uma reação de duas moléculas de metanol produzem uma de dimetil-éter e uma de água. Também em bases de fugacidade, o composto de referência, claro, só temos um reagente, o metanol, em fase vapor, nessas mesmas unidades que estamos trabalhando nas outras reações, e então para a expressão da taxa de reação, apenas reação direta também com esses parâmetros de fator acêntrico e energia de ativação no modelo de Arrhenius, né, para o cálculo do K de reação, da constante da velocidade de reação. Bem? Então essas são as 4 reações que nós precisamos definir aqui no nosso conjunto de reações, e esse conjunto mais adiante será exportado lá no reator PFR. Também não se preocupem, né, inicialmente ele não vai estar linkado a nenhuma operação lá da simulação, mas quando nós formos configurar o reator, nós iremos então inserir, né, puxar esse conjunto de reações para ser utilizado pelo modelo do reator PFR. Feito isso, então, né, estamos aqui com todas as informações pré-configuradas e selecionadas para iniciarmos a nossa etapa de simulação. Então tá bem, vamos lá para a simulação. Bem, aqui na etapa de simulação, então, nós vamos configurar, montar o nosso flowsheet, né, a nossa simulação, para que a gente possa daí, então, obter os resultados de saída, dadas as nossas condições de processo e a nossa corrente de alimentação na entrada do processo, tá bem? Então, só para facilitar um pouco aqui, vamos deixar em on-hold, como nós já conversamos nas aulas anteriores, para facilitar os cálculos, né, para que ele não faça os cálculos imediatamente a cada alteração no processo, para não tomar um certo tempo, né, mas nós vamos então ativando a cada certo conjunto de etapas para a gente verificar se está tudo certo, se as configurações estão todas colocadas. Bem, então a primeira etapa é a etapa de compressão e resfriamento, tá certo? Então nós iremos inserir aqui uma série de compressores, aquecedores, né, resfriadores, para que a gente possa então fazer com que o gás de síntese ele entre no reator nas condições de pressão e temperaturas especificadas para a reação, tá certo? Então vou colocar aqui os blocos e as correntes e a partir daí então a gente vai começar a configurar. Então nós temos de início já um resfriador para resfriar parte do gás de síntese, né, que é oriundo de um outro processo onde ele já sai a uma temperatura mais alta lá da reforma do metano, tá bem? Então temos um primeiro resfriador, um compressor, em seguida outros 2 resfriadores, tá certo? Vejam aqui que o bloco é bem parecido, mas ele está representado de formas distintas, o cooler e o heater, né? Quando a gente quer resfriar a corrente, a gente vai usar o cooler e para aquecer nós utilizaríamos um heater. E vejam que ele segue a nomenclatura padrão de representação de fluxograma de processos. Então, para um heater nós usamos uma utilidade quente, né, representada em vermelho, e mostrando que a utilidade quente tem sua temperatura reduzida, ela perde energia, por isso a setinha segue para baixo. E num cooler, a utilidade fria é representada então de azul, atravessando o resfriador e com a setinha apontada para cima, representando que ela ganha energia, que ela aumenta a sua temperatura ao remover calor da corrente de processo. Vamos lá, temos aqui ainda um outro compressor, na verdade aqui um outro compressor e mais um resfriador. E aqui as correntes que nós colocaremos entre cada uma das etapas, para que inicialmente a gente configure o gás de síntese e a partir dele a gente possa configurar as operações de obter os resultados de cada corrente dessas à medida que o simulador vai resolvendo os balanços de massa e energia. Bem? Então vamos lá, inicialmente aqui vamos configurar a corrente da alimentação do gás de síntese, tá certo? Então lá do nosso trabalho de referência e as condições que esse gás então é gerado e segue para a etapa de produção do dimetil-éter, ele está então a temperatura de 136,7 graus Celsius, 136,8 na verdade, para ser mais exato, graus Celsius, pressão de 199,6 kPa e uma vazão mássica de 66.200 kg por hora. Então essas são as informações de
operação da corrente que vai entrar na simulação. Agora a composição, vamos definir a composição dessa corrente. A composição, nós definiremos então as composições aqui em frações mássicas, tá certo? Então a base aqui eu vou trocar para a fração mássica e aqui em cima então eu vou colocar as frações dessa corrente. E nós teremos aqui nessa corrente, deixa eu colocar aqui, né, eu já coloquei direto os valores. Ela é composta por 18,82% de CO2, 2,61% água, 64,66% CO, metano, né, uma quantidade residual, né, tanto de água quanto de metano que sobra lá da reforma a vapor, mas não tem problema eles entrarem aqui para o nosso processo nessas quantidades pequenas, e 13,01% de hidrogênio, fechando então o somatório das frações iguais a 1, beleza? Então temos aqui especificado, né, as condições dessa corrente na alimentação. Vamos agora então especificar as demais operações, né, dos resfriadores e do compressor. Veja que ele não está calculando ainda porque está em on-hold. Bom, no primeiro resfriador, então vamos aqui linkar e colocar as correntes que nós temos entrando e saindo, tá certo? E vou criar aqui uma corrente de energia também, vou chamar ela de HX1, para representar a quantidade de energia que a utilidade precisa remover para que ela faça o resfriamento dessa corrente de processo do gás de síntese. Então, inicialmente, ele vai estar entrando aqui nas condições que estão linkadas lá com a corrente anterior e ele vai sair a uma temperatura de 80 graus Celsius, tá bem? Então, esse é o resfriamento que a gente vai estar fazendo aqui. Se a gente quiser verificar, né, se ele consegue calcular e se os dados são suficientes, a gente pode clicar ali e deixar agora a simulação ativa. Vejam que ele calculou, né, os demais parâmetros da corrente de entrada, mas o trocador ainda tem algo desconhecido que a gente precisa informar, que a gente precisa colocar para que ele faça a convergência, tá certo? Então vamos verificar aqui o que pode ser. Ele indica aqui queda de pressão, né, mas digamos que eu não quero queda de pressão no trocador, né? Digamos que eu quero considerar, né, desprezível esse valor de queda de pressão, né, relativamente pequeno, vou colocar 0 de queda de pressão, vou considerar aqui uma condição idealizada sem queda de pressão. E vejam que daí ele já consegue convergir também o trocador de calor, né, o resfriador. Agora vamos para o compressor. Bom, no compressor, né, vamos aqui então linkar as correntes de entrada e saída. E vou criar uma corrente de energia também, que eu vou chamar então de HX2. Bem? E vamos então definir a pressão que eu quero que essa corrente gasosa que está entrando saia para ir para o próximo ciclo, para o próximo resfriamento, né? Por que a gente tem esses intervalos de resfriamento e compressão mesmo, né? Porque do ponto de vista prático, né, o processo se torna, né, pouco reversível, na verdade, né, muito mais irreversível com uma etapa única, e os equipamentos muitas vezes não suportam fazer o resfriamento e a compressão em uma única etapa, tá certo? Isso, além de gastar muita energia, tá certo? Do ponto de vista de equipamento, ele é bem mais complicado de ser realizado, tá certo? Então, por isso, nós sempre trabalhamos em ciclos de compressão e resfriamento quando a gente quer atingir uma dada temperatura e pressão para uma corrente gasosa de processo. Então, aqui eu vou definir a pressão de saída em 798,4 kPa, tá certo? Vejam que como o Active já estava, né, marcado lá em cima, ele já fez o cálculo e já convergiu o compressor também, tá certo? Eu vou deixar por enquanto o Active ligado, porque não vou colocar ainda nenhum bloco, nenhum modelo que demanda muito tempo de cálculo, tá certo? Então não vai atrasar aqui a configuração. E vamos então configurando as próximas etapas de resfriamento e compressão. Bom, vamos aqui para o resfriador então, linkar as correntes de entrada e saída. Vou criar uma corrente para representar a energia aqui de utilidades necessária para o resfriamento, vou chamar de HX3. E vejam, né, que a temperatura após essa compressão aqui subiu
para 302,2 graus Celsius, tá certo? Então, cada compressão, apesar de aumentar a pressão, acaba aquecendo a corrente. Então, vou pedir para resfriar de volta a 142,6 nesse trocador, tá? Eu vou fazer um resfriamento, então, em 2 estágios. Nesse primeiro, então, né, uma quantidade, né, de um tanto do resfriamento até 142,6 e o outro tanto no próximo trocador, que a gente já vai ver. Sem queda de pressão também nesse trocador, certo? Vamos para o próximo resfriador, então. Bem, no próximo eu vou voltar para 90 graus Celsius, tá certo? Mas antes deixa eu colocar aqui as correntes. Vou colocar mais uma corrente para representar a quantidade de energia, uma corrente energética. E vou colocar a temperatura de resfriamento nessa segunda etapa a 90 graus Celsius, sem queda de pressão também. Então pronto, já temos aqui convergido o nosso trocador e vejam aqui as condições de saída para a corrente, né? Como simples compressão e resfriamento não há variação de massa, o balanço de massa, tudo que entra igual a tudo que sai. Bem, no próximo compressor, vamos então subir um pouco mais a pressão, tá certo? Então deixa eu colocar aqui as correntes de massa, corrente de energia. E posso então configurar aqui a pressão de saída após essa etapa de compressão. Então vou colocar 3.194 kPa, tá certo? Então essa vai ser a elevação de pressão para atingir a pressão de reação, né, de acordo com a literatura, com dados, né, experimentais e referenciados, que o processo deve ocorrer. Bom, então aqui o compressor também já está certo, já convergiu. Vamos agora para o último resfriador antes de ir para o reator. Bem, nesse último resfriador, então, eu vou pedir então que seja atingida a temperatura de reação, para que ela siga, né, a temperatura que a corrente tem que estar para entrar no reator e a reação ocorrer. Então, vou colocar aqui as correntes de massa, né, mais uma corrente aqui de energia. E vou, então, definir que eu quero um resfriamento nesse trocador, nesse resfriador, até 275 graus Celsius, sem queda de pressão também. E feito isso, então aqui está convergido, vamos para configurar agora o reator. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar então um reator, um PFR, certo? Um plug flow, reactor, a corrente de saída. E no nosso reator aqui, no caso, o reator que a gente vai trabalhar será um reator isotérmico, tá certo? Ou seja, um reator a temperatura constante. A temperatura de reação será a temperatura de alimentação do reator, ou seja, 275 graus Celsius. Bom, vamos lá configurar o reator então. Então abrimos aqui a guia de configuração do reator, vamos colocar as correntes, né, alimentação, corrente 7, saída, corrente 8, uma corrente de energia, então vou criar aqui também para quantificar a energia necessária para trocar com a utilidade, né, seja no encamisamento, seja num reator, né, com serpentina ou como funcione, para fazer o controle de temperatura. E vou chamar então aqui HX7. Beleza? Bom, aqui em parâmetros vou especificar também uma queda de pressão igual a 0, também para esse reator. O valor de quantidade de energia não preciso colocar, porque ele quem vai calcular isso para mim com base na especificação de que a temperatura de saída é igual à de entrada. Aqui nas reações vamos configurar então o 7.1, que seria o conjunto de reações que nós especificamos lá na guia Properties. Então vejam que ele permite especificar por aqui. Inclusive aqui embaixo ele mostra detalhes dessas reações e nós podemos fazer algumas edições também, olhar as estequiometrias, o calor de reação. Aqui embaixo se eu uso o balanço com base, né, na extensão de reação, tá certo? Então, algumas outras configurações aqui são necessárias também, né, como por exemplo aqui o diâmetro de partícula do catalisador, tá certo?
Então, eu especifiquei em 0,002 metros, tá certo? Mas essa tela aqui de especificação do catalisador, ela só vai aparecer depois que aqui em Rating nós especificarmos, por exemplo, que a fração de vazios é diferente de 1, tá certo? Então, por padrão, ela vem igual a 1, e nós precisamos, então, especificar, de acordo com as características do catalisador, que vai ocupar um volume dentro do reator, que a fração de vazios ela, né, tem um valor de 0,39. Então, fração do volume vazio em relação ao volume todo do reator, tá certo? E aqui as dimensões do reator. Comprimento do reator 1 metro, diâmetro então 33,8 centímetros, né, na verdade que 0,038 metros, apenas um tubo, tá? Um reator de tubo único, e aqui uma espessura também padrão para o reator, com o valor que vem aqui por padrão. E aqui eu vou especificar então a temperatura de saída do reator igual à temperatura de entrada, certo? Então essa é uma outra especificação que eu tenho que colocar para ele identificar e considerar o reator isotérmico e poder depois calcular essa quantidade de energia que ele diz que é desconhecida, mas aqui ele não calculou porque está em on-hold. Também daqui a pouco a gente vai pedir para ele calcular no Active. Então, após definir aqui uma fração de vazios diferente de 0, então podemos aqui especificar o diâmetro de partícula, que eu coloquei, né, de acordo com os dados desse catalisador da literatura, de 0,002 metros, tá certo? 0,2 centímetros. E também aqui uma densidade do catalisador de 1.200 kg por metro cúbico, diferente do valor padrão que vem, se não me engano, é próximo a 2.000 kg por metros cúbicos. Esfericidade igual a 1, considerando praticamente esféricos, então esses catalisadores, tá certo? E o calor específico padrão desse tipo de catalisador, igual ao que vem por padrão no RAICYS. Bem, vamos ver aqui, acho que todas as informações estão colocadas, né? Lembrem de colocar aqui o ΔP igual a 0. E vejam que eu poderia especificar uma queda de pressão, se eu quisesse. Poderia também utilizar a correlação de Ergun para fazer essa estimativa, que é uma correlação bastante utilizada em reatores PFR, ou mesmo leitos fixos, né, leitos fluidizados. E acredito que aqui está, então, tudo configurado. Vamos verificar, então, se a gente consegue convergir o reator. Coloquei Active, vejam, então, convergiu, temperatura de saída 275, a energia necessária para manter a temperatura ele marcou aqui, então, calculou para a corrente de saída, tá certo? Por exemplo, deixa eu verificar aqui, vamos ver no reator qual que é essa quantidade energética que ele precisa. Bom, abriu aqui em parâmetros, então aqui ele calculou, e vejam que é a mesma quantidade que ele tem de resultado na corrente energética, que representa o que ele precisa para manter a temperatura, tá certo? E daí a gente precisa ver se o valor é positivo ou negativo em relação à entalpia total de reação do reator. Bem, então acredito que aqui está tudo funcionando certinho. Vamos ver aqui em composição, produziu dimetil éter, sim, produziu aqui, ó, uma grande quantidade, bastante água também proveniente das outras reações. E agora nas etapas de purificação a gente vai tentar purificar essa corrente, então, em relação ao dimetil éter que foi produzido. Vamos lá. Inicialmente, para que a gente possa fazer uma primeira separação, tá certo, com uma coluna de absorção, onde nós vamos usar um solvente, então, para, digamos que, capturar o dimetil éter dessa corrente, fazer a separação, nós vamos colocar primeiro aqui, então, uma válvula, tá certo, para fazer a redução de pressão da corrente dos gases do reator, e também outros 2 resfriadores para levar uma temperatura que seja favorável para o processo de absorção. Bem, e aí vamos configurar essa válvula e esses resfriadores antes de colocar a coluna de absorção. Bom, então inicialmente
a válvula, tá certo? A válvula redutora de pressão. Eu vou colocar aqui então as correntes de entrada e saída nessa válvula, tá certo? E vou especificar que eu quero uma pressão na saída, né? Vejam que ela está em 3.194 kPa de 2.000 kPa, certo? Já é uma pressão, digamos aqui, que é adequada para a coluna de absorção, né? Fora a variação de pressão que essa corrente vai sofrer após os resfriadores. Certo, no próximo resfriador que entra então, novamente, vamos lá, vou colocar então a corrente de entrada, a corrente de saída e uma corrente então para resfriamento, tá certo? Chamei de HX7, a última eu vou chamar essa de HX8, hein? Bom, vou especificar uma temperatura de saída, tá certo? Então, levando a um resfriamento aqui inicial até 184,6 nesse primeiro resfriador, sem queda de pressão no resfriador, como a gente vem considerando até então, legal? E agora, no próximo resfriador, vamos lá, novamente as correntes de entrada e saída, a corrente energética, e eu vou continuar o resfriamento mais um tanto até 177,8 graus Celsius, tá certo? Sem queda de pressão novamente. Às vezes a gente se pergunta por conta de, né, por que usar mais de um resfriador aqui para fazer esse processo, né, simplesmente por conta das dimensões dos trocadores, né, que muitas vezes é melhor usar dois menores do que um maior para dar conta de fazer esse processo de resfriamento. E no caso aqui desse processo, como nós temos uma referência lá no artigo, isso já foi verificado e definido, né, no processo de otimização e no processo de integração energética que indicou, né, e recomendou o uso de mais trocadores ao invés de um único, de forma a acabar reduzindo custos e reduzindo o consumo de utilidades do processo. Bem, então aqui agora podemos ir para a etapa de absorção. E o objetivo dessa coluna de absorção, inicialmente aqui, será remover o hidrogênio, tá, dos gases da mistura que estão saindo lá do reator, principalmente o hidrogênio, tá certo? Então, vou procurar aqui por uma coluna de absorção, tá certo? Um absorber. E vou colocar aqui, então, o bloco e a gente vai configurar. Bem, para uma coluna de absorção, certo? Nós normalmente utilizamos um solvente, um líquido, para absorver o gás que está entrando nessa coluna, tá certo? Com a alimentação do gás embaixo, porque a tendência do gás é subir, e pela ação da gravidade facilita o líquido descer. E o gás, então, aqui a gente vai especificar uma saída de hidrogênio no topo e uma saída de metil éter no fundo, arrastado pelo solvente. Tá bem? Então, precisamos de 4 correntes, né, para uma absorção, 2 entradas, uma por baixo, uma por cima, e 2 saídas, né, uma por cima, uma por baixo, aqui também. Bem, primeiro ponto aqui, então, dentro da coluna, nós trabalharemos com 10 estágios, tá, de separação. Então, o valor padrão aqui já da coluna que vem configurado. E trabalharemos aqui também com a alimentação no topo do solvente, tá? E daqui a pouco a gente vai ali definir o solvente, a corrente de solvente que não foi definida ainda. No fundo, os gases provenientes da reação. No topo, a minha corrente que vai sair na fase vapor com os gases incondensáveis, né, que não saem com líquido. E no fundo, o solvente e o que ele arrasta após essa absorção, tá bem? Bom, e contagem, né, de cima para baixo aqui, padrão também da coluna. E em seguida aqui, então, um next, pressão de operação do estágio de cima e do estágio de baixo, tá bem? Então, vamos colocar essas especificações e eu vou colocar então pressão constante sem queda de pressão para essa coluna, tá certo? Então eu vou considerar os 2.000 kPa tanto em cima quanto embaixo, tá certo? Então vai operar a coluna toda a uma pressão constante. E aqui as estimativas de temperatura, tá certo? Então nós, assim como lá na destilação, podemos ter uma estimativa, né, de acordo com os equilíbrios que vão se estabelecer em cada estágio dessa coluna, né? E então vamos colocar aqui, eu vou colocar, por exemplo, uma temperatura aqui em cima
de 10 graus Celsius e uma temperatura aqui embaixo de 180 graus Celsius. Apenas a estimativa, tá certo? Bom, feito isso, em um primeiro momento a coluna está configurada, mas ela não vai convergir porque ainda não especificamos a quantidade de solvente. Vamos especificar agora. Bom, vamos lá, abrir a corrente de solvente e nós especificaremos então que o solvente ele entra frio, tá certo? Então ele é um composto, né, resfriado que vai fazer essa absorção por conta das próprias características, de acordo com o que a gente quer capturar com ele. E que, consequentemente, né, esse solvente tem que vir lá de uma passagem de etapas de resfriamento no processo. Mas vamos considerar aqui que ele está pronto e que ele está, então, já vindo direto para a coluna de absorção nessa condição. Além disso, vou colocar a mesma pressão de operação da coluna, bem, e também uma vazão para ele, que eu vou especificar na corrente de composição, tá certo? Onde aqui eu posso especificar a vazão de cada componente, tá certo? Então, vou colocar 80.000 kg por hora de etileno glicol e 20 kg por hora de... Na verdade, isso, 20 kg por hora de água, tá certo? Uma fração residual de água contida ali no etileno glicol. Bom, isso em vazão mássica e quilogramas por hora, tá bem? Então, talvez ele demore um pouquinho para convergir aqui para fazer os cálculos, mas se não tiver em on-hold, né, é só colocar em active, que daí ele faz os cálculos aqui pra gente, no caso da vazão molar, da fração de vapor e das outras propriedades, com base nas informações que nós colocamos. Mas vejam que a coluna ainda não convergiu, então falta alguma coisa aqui que a gente tem que colocar e especificar na coluna para que ela possa daí de fato convergir e fazer o processo de separação ocorrer. Bem, para nossa coluna aqui convergir, falta ainda a gente colocar as especificações, certo? E no caso aqui nós teremos duas especificações que nós iremos trabalhar. Bem, um primeiro em relação à recuperação, né, de um componente no topo e a recuperação de um componente no fundo, certo? Assim como a gente fez lá na coluna de destilação, tá bem? Bom, primeiro, vamos aqui então, recuperação de componente na coluna. E vamos especificar essa recuperação então, em relação a qual corrente e qual componente a gente quer. Bom, primeiro então no topo. No topo eu vou querer uma recuperação de 0,999, na verdade 99,9% do hidrogênio. Bem, então quero retirar o hidrogênio mais leve, né, no topo aqui, praticamente não vai ser absorvido. E é uma especificação que eu estou colocando na corrente, tá certo? Portanto, aqui é um target para corrente. E a outra especificação que eu vou colocar é a especificação da recuperação no fundo, tá bem? E aqui eu vou colocar então recuperação de componente da coluna, novamente, agora a corrente de fundo, e eu vou colocar uma recuperação de 99,9% no fundo do composto que eu quero em interesse no processo, ou seja, o dimetil éter, tá bem? Então temos aqui uma segunda especificação, tá bem? Bem, mais um detalhe aqui é que nós colocaremos então ambas as especificações como estimativas, tá bem? Porque dificilmente a coluna conseguiria atingir esse nível de recuperação para ambos os compostos no topo e fundo, tá certo? Então ela não vai convergir se a gente deixar ela ativa, mas vai ser uma estimativa e a partir daí a coluna vai tentar convergindo, buscando a maior recuperação possível de ambos os componentes, tanto no topo quanto no fundo. Bem, bom, então feito isso, vocês podem dar um reset ou dar um run aqui, vocês vão ver que a coluna então vai convergir, mostrando pra gente aqui, por exemplo, os perfis de variação de temperatura dentro da coluna, pressão, vazão dos componentes, e também devido aqui aos nossos balanços, né, as composições e as quantidades que saem no topo e no fundo. Então, vejam que o dimetil éter saiu todo aqui então no fundo e que o hidrogênio, a maior parte dele,
saiu quase que em totalidade aqui no topo. Bem, bom, então vamos dar continuidade. Agora falta separar o dimetil éter dos demais compostos, tá bem? Certo. Agora, de acordo aqui com o nosso processo, eu vou colocar então uma válvula para reduzir ainda mais aqui a nossa pressão e também uma separação flash para fazer com que a gente possa remover mais alguns gases que não condensaram junto com a inserção do solvente. Bom, deixa eu colocar aqui então o flash, tá certo? Cadê aqui o nosso flash? Vou colocar ele aqui e vou colocar também as correntes que a gente vai precisar ter entre cada uma dessas etapas. Primeiro, em relação à válvula, então vou pedir a corrente de entrada, a corrente de fundo da coluna de absorção, a corrente de saída que vai dar continuidade, e aqui a queda de pressão que eu vou informar vai ser a redução de pressão de 2.000 kPa, que era a pressão de operação da coluna, para 600 kPa, que é uma pressão que vai auxiliar e facilitar a próxima separação no tanque flash, por exemplo. Bem, vamos agora então ao flash. Certo, aqui no flash, vamos colocar a alimentação, então a corrente que sai da válvula, uma corrente aqui de topo para o vapor, a corrente 16, e uma corrente de fundo para o líquido, a corrente 17, e uma corrente de energia também para representar a variação de entalpia, dado uma variação de temperatura que nós aplicaremos aqui no flash. Então, uma corrente de energia HX10, que representa a quantidade de energia necessária, no caso aqui para o nosso flash, para reduzir a temperatura do líquido a 0 graus Celsius. Bem, e provocar uma separação, vejam que no topo, né, na corrente 16, acaba levando também uma boa parte do hidrogênio que ainda não saiu, quase todo o metano, e também, né, infelizmente, um pouquinho de dimetil éter aqui junto. Porém, a nossa corrente principal se torna mais enriquecida em dimetil éter, contendo também água e etileno glicol, que é o solvente que está aí presente ainda, e a gente precisa separar para recuperar ele para o processo, bem? Então, temos mais etapas de separação logo em seguida. E essas próximas etapas de separação consistem em reduzir ainda mais a pressão do líquido, resfriar também ainda mais esse líquido e depois nós então alimentarmos ele em uma coluna de destilação, tá certo? E na coluna de destilação nós faremos a separação do solvente. Mas antes disso, vamos aqui configurar as nossas operações até a alimentação da coluna. Bem, na válvula, uma nova redução de pressão até... Peraí, primeiro temos que colocar as correntes, né, na válvula. Para ele reconhecer aqui. E agora de 600 kPa para 300 kPa. Então, pela metade cai a pressão nessa válvula redutora. É o que afeta o estado de equilíbrio, né, o flash temperatura-pressão. E agora, então, vamos para o trocador de calor, né? Na verdade, é um aquecedor, tá certo? Eu tinha inserido um cooler aqui antes, mas eu troquei, porque agora a gente vai aumentar a temperatura dessa corrente, não resfriar. Então, eu troquei aqui por um heater, para a gente configurar, né, a alimentação, saída, corrente de energia. Então, aqui vai ser HX11. E a temperatura de saída, que para esse caso aqui, então, vai ser uma saída de 50 graus Celsius, tá certo? Então, a gente vai aquecer essa corrente até essa temperatura, bem? E também sem queda de pressão nesse aquecedor. Beleza? Bem, agora então conseguimos reduzir a pressão e aquecer para poder separar de maneira mais prática em uma coluna de destilação. Então vamos lá, vamos selecionar uma distillation column e inserir aqui para a gente configurar ela de maneira
a obter uma separação aqui do solvente, tá certo? Para daí a gente ficar só com o dimetil éter. Bom, vamos lá então configurar essa coluna de destilação. Então eu vou alimentar a corrente que sai ali do aquecedor e vou alimentar ela no estágio 4 da coluna, de uma coluna de 7 estágios, tá bem? Então, na verdade, a gente insere o número de estágios primeiro e depois a alimentação, porque senão ele normaliza, né, e altera aqui o estágio de alimentação. Então, o estágio de alimentação é o estágio 4 e o número de estágios da coluna, né, são equivalentes a 7 estágios. Vou adicionar uma corrente energética para o condensador, bem? Uma corrente energética para o refervedor. Vou trabalhar com o condensador total, bem? Vou colocar então aqui a corrente de topo, aqui a corrente de fundo, sem nenhuma saída lateral, tá certo? E então, né, essas são as configurações iniciais para a coluna. Em seguida, vou utilizar um refervedor padrão, tá certo? Do tipo, né, one-through, né, de uma única passagem, como a gente já utilizou em outras simulações. A pressão do condensador vou estipular então em 290 kPa e do refervedor em 310, tá certo? 10 para mais, 10 para menos, né? Para a gente ter um perfil de pressão ao longo dessa coluna desta forma. Vou colocar 0 queda de pressão, que a gente já vai ter o perfil dentro da coluna. E as temperaturas estimadas aqui de topo e fundo, eu vou colocar então as temperaturas que essas colunas devem estar, né, talvez saindo aqui, se ela está sendo alimentada a 50 graus, tá certo? Eu vou colocar aqui no topo uma temperatura estimada de 5 graus e no fundo uma temperatura estimada de 236 graus. Bem, então se a gente deixar em branco também ele toma 0 como estimativa, talvez, né, dificulte a convergência, mas como eu já sei aqui, eu já simulei, né, esse processo antes, nós temos aqui uma boa estimativa para essas temperaturas. E a razão de refluxo que eu vou estimar para essa coluna, na verdade eu não vou preencher, tá? Então aqui a vazão de topo e a razão de refluxo, né, são graus de liberdade que nós podemos trabalhar e definir para a coluna. Porém, eu vou deixar então eles em aberto para lá nas especificações eu colocar outras condições, né, como graus de liberdade, como parâmetros que eu quero para separação, para daí ele calcular em função dos parâmetros que eu quero, né, quais serão a razão de refluxo e a vazão de topo a partir dessas especificações, tá bem? Bom, então vamos lá, ele montou aqui a janela da destilação, tá bem? Com as nossas estimativas e o que a gente colocou. E vamos agora então especificar alguns parâmetros aqui antes de obter a convergência e a separação dos compostos, né, que a gente quer realizar, no caso do solvente em relação aos demais compostos. Bem, vejam que ele traz nessas especificações justamente se eu quiser já colocar aqui razão de refluxo ou vazão de destilado no topo ou no fundo, para reduzir os graus de liberdade e tentar a convergência. Mas nós colocaremos o percentual, né, uma fração de recuperação dos componentes, assim como a gente fez já em exemplos anteriores e também na coluna de absorção. Bem, e eu coloquei então aqui as 5 especificações, tá certo? Que a gente vai trabalhar para a convergência dessa coluna. Em seguida eu excluí as antigas, né, que não foram utilizadas, selecionando uma por uma e clicando aqui em Delete. Então, o que colocamos de especificação? Uma recuperação, né, de 100% do etileno glicol na corrente de fundo, tá bem? Como recuperação do componente. Recuperação do dimetil éter 100% no topo, tá bem? Então, na corrente de topo, né, molar, então eu vou recuperar todo o dimetil éter. E essas são as duas principais especificações que eu estou usando como estimativa e estou usando como especificações ativas, tá bem? Mas nós temos outras 3 especificações que eu vou colocar como estimativa apenas para facilitar a convergência, pois sem elas a coluna pode não convergir, tá bem? Os cálculos de balanço de massa e energia, estágio a estágio, então ela acaba ficando mais difícil.
Então eu coloquei uma especificação do tipo vazão do componente, tá certo? Essa aqui, componente flow, pro dimetil éter no topo, com uma vazão de 905,5 kmol por hora. Uma vazão de etileno glicol no fundo de 1289 kmol por hora, bem. E uma vazão aqui de água no topo de 10 kmol por hora. Bem, então são algumas estimativas iniciais que eu coloquei apenas como estimativa, tá certo? Vocês podem ver aqui, para facilitar a convergência da coluna. Feito isso, então, demos um reset, um run, e pedimos para a coluna rodar, e ele atingiu, então, a convergência com, não exatamente os valores que eu pedi, mas com valores apropriados para realizar a separação, tá bem? E daí temos aqui as correntes de topo e fundo, com essas condições de temperatura, pressão e também essas condições de composição nas correntes. E vejam aqui então que a minha corrente no topo, apesar de ser uma destilação, praticamente aqui criogênica, uma temperatura muito baixa, nessa condição de destilação eu consigo aqui na minha corrente de topo, se eu trabalhar olhando aqui as vazões molares, uma corrente com basicamente, vou trocar aqui para ver, 99,98% de dimetil éter, tá bem? Então vejam aqui que essa separação, em um único estágio, retirou então o solvente e a água como produto de fundo da coluna e o dimetil éter no topo, tá certo? Existem outras configurações de processo, eu poderia trocar aqui as configurações da coluna para tirar a água e o dimetil éter no topo e somente o etileno glicol no fundo, e depois utilizar um reciclo para trazer ele de volta para a coluna de absorção e só alimentar o necessário no processo, tá bem? Mas nós não vimos reciclo ainda, esse é um tópico um pouco mais longo, nós veremos sobre reciclo na próxima aula, que poderia ser utilizado, tá bem? E no caso de eu tirar o dimetil éter e a água no topo, eu poderia colocar mais uma coluna de destilação para depois tirar o dimetil éter. Então existem aí outras configurações de processo, mas como nós queríamos testar novos modelos, novos blocos, novas configurações, essa aqui é suficiente para a gente obter uma corrente pura, purificada e separada em dimetil éter, que pode ser agora aquecido, pressurizado, colocado nas condições de armazenamento, com trocadores de calor e compressores, e depois, digamos assim, estaria em condição de armazenamento para comercialização, tá certo? Então vejam aqui todas as etapas de processo que a gente precisa ter para produzir o dimetil éter a partir do gás de síntese e depois separar, purificar ele aqui para o nosso processo, para nossa simulação, tá bem? Então vejam que a simulação original ela é um pouquinho diferente em outros aspectos, tem um reciclo, outros arranjos, mas nós veremos isso um pouco mais adiante. Então vamos parar aqui obtendo dimetil éter com 99,98% de pureza no topo dessa coluna de destilação. Bem, vejam aqui que a simulação então original do artigo se diferencia justamente por isso, certo? Eu configurei uma coluna aqui para separar o dimetil éter com água no topo e depois uma outra coluna para separar o dimetil éter da água. Mas aqui nós fizemos tudo em uma coluna só para tirar o solvente, e por conta do solvente não estar misturado com a água, reciclar ele lá para a coluna de absorção novamente. Se vocês quiserem tentar ou definir essas outras etapas, vocês podem verificar depois lá no artigo algumas informações, mas delongaria muito aqui para gente. E também vejam que bombas são utilizadas para pressurizar de volta o solvente na condição inicial lá para absorção, uma vez que essas correntes foram despressurizadas ao longo do caminho até chegar na separação que a gente realizou para o dimetil éter. Então, como atividade das aulas que foram gravadas em conjunto em uma única videoaula, eu vou pedir que vocês reproduzam a simulação do processo ilustrado como estudo de caso da aula, tá? Então vocês podem conferir e acompanhar a aula passo a passo para refazer essa simulação, ou ainda também consultar o artigo que eu deixei à disposição da referência desse trabalho, tá lá no Moodle para vocês. Leiam então o artigo com calma e depois acompanhem a aula
para realizar essa simulação, certo? Bem, aqui as principais referências da nossa disciplina. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.